Tiradentes. O nome já evoca aquela imagem, né? O grande mártir, o herói que deu a vida pelo Brasil. Bom, essa é a história que todo mundo aprende na escola. Mas, e se essa história for, na verdade, uma das maiores campanhas de marketing da história do nosso país? Pois é, vamos mergulhar fundo nos fatos para entender como esse mito foi construído peça por peça. Olha só para essa imagem. Dá uma olhada bem de perto. Cabelos longos, barba farta, aquele olhar sereno, quase que voltado para o céu. É uma figura quase sagrada, né? O precursor da nossa independência. É esse o rosto que estampa os livros de história, os museus e, claro, o feriado. É a imagem que o Brasil aprendeu a venerar. Porque esse rosto, sinto informar, historicamente nunca existiu. Ele foi pintado décadas e décadas depois com um propósito político muito, mas muito claro. E aí a pergunta que fica é: se o rosto é uma invenção, o que mais na história do Tiradentes também foi? Para a gente responder a isso, a gente precisa fazer um trabalho de detetive. Separar o mito do homem de carne e osso. É como se a gente fosse descascando as camadas de tinta, de lenda, sabe? Para encontrar a pessoa real por trás do monumento. O tal do Joaquim José da Silva Xavier. Então, quem era esse cara na vida real? Bom, o Joaquim José não era um líder da elite revolucionária. Ele nasceu numa família que até tinha posses, mas que acabou perdendo tudo. Ele teve que se virar, sabe? Teve várias profissões, foi minerador, tropeiro e até dentista prático. E foi daí que veio o famoso apelido Tiradentes. Na carreira militar, ele era alferes, que é um dos postos mais baixos para um oficial. Ou seja, ele estava ali no meio do caminho, longe de ser pobre, mas mais longe ainda daquela elite colonial superpoderosa que liderava a conspiração. E a conspiração em si? Aqui o contraste entre o mito e a realidade é, assim, gritante. A narrativa da escola fala de uma luta pelo Brasil, certo? Só que os documentos mostram que o plano era independência só de Minas Gerais. Fala-se de uma revolta popular, mas na verdade foi uma revolta da elite, motivada por uma ameaça de um imposto altíssimo, a derrama. E o ponto mais complicado, a maioria dos inconfidentes, e isso inclui o Tiradentes, era dona de escravos. A liberdade que eles buscavam não era para todo mundo, não. Essa frase aqui resume bem o espírito da coisa. A tal liberdade era, acima de tudo, uma liberdade econômica para a elite de Minas, que estava vendo suas fortunas ameaçadas pela coroa portuguesa. Era basicamente uma revolta para não pagar imposto, não exatamente uma cruzada patriótica. Claro, eles tinham digamos, um software mental moderno para a época. Os verdadeiros cabeças do movimento, caras como os poetas Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, tinham estudado na Europa e trouxeram na bagagem as ideias do iluminismo. Liam sobre liberdade, direitos, inspirados pela independência dos Estados Unidos. O problema é que esses ideais eram aplicados de um jeito bem seletivo. Era liberdade para eles, os homens brancos e ricos, mas não para os africanos escravizados que sustentavam toda a economia. O movimento, como a gente sabe, nunca nem aconteceu. Foi traído antes de começar. E é justamente na forma como a conspiração foi desfeita que a gente entende por que Tiradentes foi o escolhido para virar o mártir. Em 1789, um dos membros do grupo, Joaquim Silvério dos Reis, que estava folgado em dívidas com a coroa, fez o que hoje a gente chamaria de delação premiada. Ele entregou todo o plano em troca de ter suas dívidas perdoadas. Depois disso, foram 3 longos anos de investigações. No final, a maioria dos líderes, os homens ricos e influentes, teve a pena de morte trocada por um exílio. Apenas um deles foi para a forca. E aqui vem a pergunta de R$1 milhão. Por que só ele? Por que o cara de menor status social acabou pagando o preço mais alto por uma revolta de ricos só por ele? A resposta é uma lógica fria de poder. Tiradentes era o alvo perfeito. Ele não tinha sobrenome importante, nenhuma fortuna para protegê-lo. Era o elo mais fraco. Além disso, ele era o mais entusiasmado, o propagandista que falava abertamente sobre a Revolução. E durante o julgamento, enquanto muitos negaram, ele bateu no peito e assumiu a liderança. Para a coroa era a chance de ouro, fazer dele um exemplo sem irritar as famílias poderosas da elite mineira. E a sentença foi feita para aterrorizar. Não bastava só matar, era preciso enforcar, decapitar e esquartejar o corpo, espalhando as partes pela estrada real. A cabeça dele foi exposta em um poste em Vila Rica. A mensagem da coroa era bem clara. É isso que acontece com quem se rebela. O objetivo era destruir não só o homem, mas a própria memória dele. Mas que ironia, né? Ao tentar apagar a história dele, a coroa deu para a futura República Brasileira a matéria-prima perfeita para criar um herói. E para entender isso, a gente vai avançar quase 100 anos no tempo.
Em 1889, um golpe militar derruba a monarquia. O Brasil vira uma república. Só que esse novo governo precisava de legitimidade, de heróis fundadores para justificar essa ruptura com o passado. E quem seria melhor que uma vítima da própria monarquia que eles tinham acabado de derrubar? E foi assim que a operação de marketing começou. Os republicanos precisavam de um santo, mas um santo da pátria, um mártir que morreu pelo povo para validar o novo regime. E a estratégia? Genial. Associar o sacrifício dele à figura mais poderosa do imaginário popular, Jesus Cristo. O mais interessante aqui é como essa associação foi construída visualmente. Pintores como Pedro Américo foram chamados para criar o rosto do herói. E como não existia nenhum retrato real da época, eles tiveram total liberdade. Deram a ele cabelos e barba longos, como Jesus, quando na verdade como militar o Tiradentes muito provavelmente tinha cabelo curto e rosto barbeado. Eles criaram um ícone do zero para servir a uma agenda política. Então, o processo foi esse aqui, um passo a passo. Primeiro, escolheram uma vítima da coroa. Depois, fizeram uma edição cuidadosa da história. Apagaram os detalhes inconvenientes, como a posse de escravos e a revolta a ser por impostos. Em seguida, criaram a imagem icônica que a gente conhece hoje. E por fim, para selar um mito na memória nacional, transformaram o dia 21 de abril em feriado. Uma campanha de branding de uma nação perfeitamente executada. E aí, o que fica de tudo isso? Qual é o legado de uma lenda que foi construída de forma tão cuidadosa, tão planejada? A verdade é que o Tiradentes que a gente celebra é uma construção. Joaquim José da Silva Xavier foi um homem real, com certeza corajoso, com suas complexidades e contradições, mas o Tiradentes, herói nacional com o rosto de Cristo, é um mito maleável, um símbolo que foi criado e moldado para atender às necessidades políticas de um regime que precisava se legitimar. Isso leva a gente a uma reflexão final que vai muito além de Tiradentes. A história dele nos mostra que heróis não nascem prontos, eles são construídos, e nos força a perguntar: a história é o que de fato aconteceu ou é apenas a versão que escolheram contar pra gente?